Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar com você os meus maiores aprendizados desse livro, Como Manter a Calma, do Sêneca, um guia clássico para lidar com a raiva. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, eu faço psiquiatria e eu tô aqui para te ajudar a priorizar a sua saúde mental. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu joinha que me ajuda a chegar em mais pessoas também. Primeira coisa, é um clássico, né? O Sêneca nasceu por volta de 4 antes de Cristo e esse livro, ele é tão atual que é quase bizarro de ver, sabe? E é realmente um guia para lidar com a raiva, para a gente aprender a lidar melhor com esse sentimento que mobiliza tanto a gente. A definição do Sêneca é que a raiva, a ira, é um desejo de punir um erro, real ou imaginado. Vem de uma sensação de que você está sendo injustiçado e isso te move no sentido de fazer alguma coisa para compensar isso. E ele falou uma frase que me marcou muito, que é a seguinte: você feriria alguém tão forte que sua mão ficaria presa dentro daquela pessoa e você não poderia tirar mais? E ele dá um exemplo que isso é a raiva. A raiva, quando te mobiliza, você acaba sendo punido junto com ela. Você até pode punir a outra pessoa. Você acaba sendo punido nesse caminho também. Ele tem uma frase também que eu achei fantástica, que é: o melhor remédio para a ira é o adiamento. Ele fala que realmente a raiva é uma coisa que mobiliza muito a gente, mas que o melhor remédio para a raiva é esperar. Por mais que os primeiros instintos, quando a gente sente raiva, seja já ir, já fazer, já resolver, já falar, se a gente esperar um pouquinho, isso passa e a gente consegue lidar melhor com aquela sensação. E ele fala que a gente não consegue lidar com a raiva de uma vez só, mas a gente consegue ir lidando e digerindo ela aos poucos. Ele também fala que quando a gente está com muita raiva, a gente se esquece que a gente também comete erros e que a gente também gera raiva nas outras pessoas. E ele fala isso muitas vezes ao longo do livro. Fala que a gente tem que pensar que as outras pessoas cometem erros e que a gente não deve ficar tão irritado com esses erros que elas cometem, porque a gente também comete esse tipo de erro e várias pessoas provavelmente também não ficaram irritadas com a gente. E ele dá um exemplo que, se for uma pessoa boa que te causou raiva, pode ser que ela não tenha feito isso de propósito. Se foi uma pessoa ruim que te fez raiva, ela pode ter feito isso de propósito, mas no futuro alguém vai fazer isso com ela de volta. Então não é o seu lugar devolver essa raiva para ela, porque senão você vai acabar se punindo com sua própria raiva. Ele até fala que a maior ofensa para quem ofendeu é ter ofendido. Então, o maior prejuízo que você pode ter é tentar revidar, porque isso vai trazer prejuízo para você, para sua família, isso vai te prejudicar de alguma forma. Ele até tem uma frase boa que é: a gente tem na nossa frente o vício dos outros, porque os nossos estão nas nossas costas. A gente não vê os nossos maiores defeitos, mas é muito fácil para a gente ver os defeitos dos outros. E não há defeito nas outras pessoas que a gente identifique que não tenha na gente também. Então a gente precisa ter mais parcimônia para lidar com a nossa raiva, entendendo que a gente também erra, que a gente também está nesse lugar de ofender, de errar. Ele fala que como a gente é mal, ele fala que a gente é mal por natureza, o que a gente pode fazer de melhor é um pacto mútuo de gentileza. É a gente se permitir perdoar outra pessoa, é a gente não se afligir tanto com o que as outras pessoas falam pra gente. E também é a próxima reflexão que eu queria trazer para vocês: ter muita cautela com as coisas que a gente fala. Ele fala, tem uma frase que eu achei brilhante, que é: antes de você escolher suas palavras com cuidado, pense também se essa pessoa que você vai falar está preparada para ouvir a verdade que você vai dizer. Porque muitas vezes o que você vai falar é verdade, mas às vezes aquela pessoa não está preparada para ouvir e pode ser que ela vá ouvir aquilo como uma ofensa. Então, de ter muita cautela também nas palavras que você vai falar e quando alguém te falar alguma coisa, não sair assumindo que aquilo é uma coisa, que aquilo é uma ofensa proposital ou uma coisa contra você. Ele até linka um pouco isso com uma questão de ego. Ele tem até uma frase brilhante que é: quem sou eu para que seja um pecado ferir meus ouvidos? Que é uma coisa, né, de descer desse pedestal. Quem sou eu que nunca posso ser ofendido? Quem sou eu que precisa ficar com tanta raiva de sofrer uma ofensa de alguém?
Ele fala também que uma das formas da gente aprender a lidar melhor com a nossa raiva é a gente começar a observar nossas próprias ações. E ele sugere fazer isso, por exemplo, todos os dias à noite. Repassar as palavras que você falou, as ações, as atitudes que você teve, o que você poderia ter feito melhor, as ofensas que você falou, caso você tenha dirigido alguma, coisas que você poderia fazer melhor para que você possa estar em forma de constante autoaprimoramento. Outro ensinamento brilhante é mais fácil não entrar numa briga do que sair dela. E isso parece óbvio, mas não é. Quando você estiver iniciando um conflito, a melhor coisa que você pode fazer é dar passos atrás e sair desse conflito o mais rápido possível. Se você entrar nessa discussão, sair é muito difícil. E ele até fala que o vencedor é quem sai primeiro. Quanto antes você conseguir sair dessa discussão, melhor. E mesmo que você saia se sentindo contrariado, se sentindo injustiçado, isso é a raiva falando por você. Saia do conflito, evite o conflito. E ele até fala também, né? Quando uma pessoa não quer, dois não brigam. Só tem como duas pessoas brigarem se as duas estiverem brigando. Se você vê que essa briga está começando e recuar, não vai ter briga. Simples assim. E por último, o ensinamento que ele deu, que eu achei muito bom também prepare-se para as situações. Ele dá um exemplo. Assim como ninguém se surpreende de sentir frio no inverno, assim como ninguém se surpreende de sentir enjoo no mar, a gente precisa estar com o espírito preparado para lidar com as situações. E isso vale também se você vai ter uma conversa importante, alguma coisa que você acha estressante, evita estar com fome, com sede ou numa temperatura muito desconfortável. Tenta ver e observar quais são as coisas que mais te empurram para a raiva. Começa a identificar isso e começa a controlar essa raiva. Ele até fala que quando você começa a controlar a raiva por fora, ela vai controlando por dentro. Então ele fala muito daí e como que a raiva altera as nossas feições. E realmente, quando você pensa em uma pessoa com raiva, você pensa numa feição muito rígida, muda muito o rosto da pessoa. E ele fala para você soltar o seu rosto, para você respirar fundo e aos poucos, à medida que você for soltando o rosto, descontraindo um pouco os músculos, isso vai assimilando por dentro também e a raiva também vai passando. Espero que você tenha gostado. Essas foram minhas reflexões desse livro, Como Manter a Calma, do Sêneca. Gente, esse livro é muito pequeno. É um livro que tem menos de 100 páginas e tem um poço de sabedoria. É um livro muito bom. Eu achei imperdível. Eu comprei por R$16 na Amazon, inclusive vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse. Me conta nos comentários se você já leu esse livro, se você ficou com vontade de ler, qual foi o seu maior aprendizado, reflexão nesse vídeo. E até a próxima. Tchauzinho!